A Universidade Estadual de Santa Cruz chega aos 32 anos de história como uma das principais instituições de ensino superior da Bahia. Apresenta o melhor índice geral de cursos entre as universidades estaduais, a segunda entre as públicas da Bahia e se posiciona entre as melhores do Nordeste. As conquistas representam os esforços empreendidos pelos professores, estudantes e servidores técnicos. Os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, apesar de tantas perdas, serviram para mostrar a capacidade de resiliência da comunidade acadêmica. Na pandemia, a UESC atuou com protagonismo para a região. Os obstáculos se transformaram em ponto de partida para a superação das dificuldades e a conquista de novos avanços institucionais. Várias obras aconteceram para a revitalização do campus Professor Soane Nazaré de Andrade. Nesse período, o Consul aprovou novos cursos de graduação, o bacharelado em Psicologia e o desmembramento da licenciatura em Letras em Língua Portuguesa e Inglês e Língua Portuguesa e Espanhol. Hoje temos 40 cursos de graduação, 35 presenciais, entre licenciaturas e bacharelado, e 5 de licenciatura na EAD. Este ano, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UESC abriu 1.500 vagas para cursos de ensino à distância. Novos professores foram admitidos, ampliando o quadro docente, além da contratação de técnicos e analistas universitários. O programa de iniciação à docência também foi fortalecido. A implantação da curricularização da extensão aprimora a qualidade do ensino na UESC. 28 cursos já efetivaram a extensão no quadro curricular e a universidade se aproxima cada vez mais da comunidade. 282 projetos de extensão encontram-se ativos. Milhares de pessoas são beneficiadas por essas atividades. Várias ações estimulam o intercâmbio de conhecimento e de vivências práticas entre a UESC e parcelas significativas da sociedade. Na área da pesquisa e pós-graduação, novas conquistas. Aprovados 4 novos cursos de doutorado. Programa de pós-graduação em Economia Regional e Políticas Públicas, em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia, em Educação e em Direito. E 2 novos cursos em nível de mestrado. Engenharia Civil e Ambiental, parceria UESC e a Universidade Federal do Sul da Bahia, e em Educação Física, parceria UESC e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Na última avaliação quadrienal da CAPES, divulgada em 2022, 8 cursos de pós-graduação da UESC elevaram suas notas. O programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade foi o primeiro da universidade avaliado com excelência internacional, conceito 6. A UESC também disponibiliza vagas para cursos de pós-graduação lato sensu nas modalidades presencial e EAD. Com a construção do anexo do Centro de Biotecnologia e Genética, a universidade detém o primeiro Centro Nacional Multiusuário em Ômicas do Nordeste. A UESC avança em projetos na área de inovação tecnológica com a implantação de novos laboratórios, projetos de pesquisa em várias áreas do conhecimento e a parceria efetiva com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Núcleo de Inovação Tecnológica, o Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, o Centro de Inovação do Cacau e o Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus contribuem para o fortalecimento da UESC no setor de inovação. Outro importante projeto, em fase final de implementação, é a rede GigaSul, que fornecerá internet de alta velocidade a instituições de ensino e pesquisa em Ilhéus, Itabuna e Uruçuca. Além disso, a UESC tem fortalecido sua política de assistência estudantil voltada à permanência dos estudantes para a conclusão do curso. Com recursos próprios, a universidade subsidia o fornecimento de refeição ao valor de R$1 para a parcela significativa da comunidade discente. A finalidade é a garantia da educação superior e a promoção da igualdade de oportunidades. A UESC faz esforços em todas as áreas para que a instituição seja cada vez mais plural, popular, democrática e de excelência. Universidade Estadual de Santa Cruz. Patrimônio da sociedade baiana.
orgulho de todos nós. Senhoras e senhores, boa noite. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, da Universidade Estadual de Santa Cruz e os polos de apoio presencial, por meio deste Núcleo de Educação à Distância da UESC, agradecem a todos os presentes nessa aula inaugural, que destina-se a cumprir solenemente a abertura das atividades acadêmicas dos cursos de pós-graduação lato sensu, à distância em Educação e Tecnologias, Educação Infantil, Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, Gestão em Saúde e Gestão em Saúde Mental. Para compor a mesa de honra virtual deste evento, convidamos o ilustríssimo vice-reitor, professor Dr. Maurício Santana Morel, a coordenadora-geral do Núcleo de Educação à Distância da UESC e da Universidade Aberta do Brasil, na UESC, professora doutora Priscila Pereira Suzarte de Carvalho. O professor convidado e palestrante da Universidade Estadual de Feira de Santana, professor doutor José Augusto Ramos da Luz. Declaro aberta a sessão solene, a aula inaugural dos cursos de pós-graduação lato sensu à distância em Educação e Tecnologias, Educação Infantil, Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, Gestão em Saúde e Gestão em Saúde Mental. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas.
Prezados, convido para compor também a mesa o magnífico reitor, o professor doutor Alessandro Fernandes de Santana. Com a palavra, a coordenadora do Núcleo de Educação à Distância e da Universidade Aberta do Brasil na UESC, professora doutora Priscila Pereira Suzatti de Carvalho. Gostaria de iniciar a minha fala saudando o magnífico reitor, professor doutor Alessandro Fernandes de Santana, o excelentíssimo vice-reitor, professor doutor Maurício Santana Moro, o ilustríssimo professor doutor José Augusto Ramos da Luz, a quem agradecemos a disponibilidade para proferir essa aula inaugural. Em tempo, gostaria de saudar as coordenadoras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da modalidade à distância da UESC, a coordenadora do curso de Tecnologia, de Educação e Tecnologias, a professora doutora Lívia Andrade Coelho, a coordenadora do curso de Educação Infantil, a professora doutora Cláudia Celeste Lima Costa Menezes, a coordenadora do curso de Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, a professora doutora Rosana dos Santos Lopes, a coordenadora do curso de Gestão em Saúde, a professora mestra Carla Daiane Costa Dutra, a coordenadora do curso de Gestão em Saúde Mental, a professora doutora Rosimeire Cardoso de Souza. Gostaria também de estender os cumprimentos aos coordenadores e às coordenadoras dos polos de apoio presencial, coordenadora do polo de Amargosa, professora Ana Cristina Sampaio Alves Silva, coordenadora do polo de Brumado, coordenador do polo de Brumado, professor Elielson Teixeira, coordenador do polo de Ibicuí, professor Márcio Santana Santos, coordenadora do polo de Ibotirama, professora Solange dos Santos Leite, coordenadora do polo de Ilhéus, professora Jussara de Lima Clemente Ferreira, coordenadora do polo de Piauí, professora Geni Souza Zaidan, coordenadora do polo de Itabuna, professora Lindamara Caire Silva, coordenadora do polo de Itamaraju, professora Ana Paula Souza Pires, coordenadora do polo de Itapetinga, professora Eliane Moreira Chaves, coordenadora do polo de Jequié, professora Marineide Correia Silva, coordenador do polo de Teixeira de Freitas, professor Jairo Francisco Avelar, coordenadora do polo de Valência, professora Isabel Cristina Nascimento Gomes, coordenadora do polo de Vitória da Conquista, professora Soraya Campos Santos. Prezados convidados, e em especial a quem este momento é dedicado, prezados alunos dos cursos de especialização, boa noite. É com imensa honra que o Núcleo de Educação à Distância, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na pessoa da professora Fernanda Gaiotto, e a reitoria, né, nas pessoas do magnífico reitor, professor Alessandro Fernandes, e do vice-reitor, professor Maurício Moro, que hoje damos início à aula dos cursos de especialização na modalidade à distância da UESC, ofertadas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. A história da educação à distância na UESC começa em 2004, com o credenciamento da UESC para oferta de cursos na modalidade à distância. Em 2007, teve início a oferta dos cursos de educação à distância com o curso de Biologia. Em 2009, Física, Letras e Pedagogia foram inseridos no menu de cursos de educação à distância da UESC. Em 2017, o curso de Matemática tem sua primeira turma. Em 2014, ocorreu a primeira oferta dos cursos de especialização em Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. Em 2017, ocorreu a oferta da segunda turma desses mesmos cursos. Em 2019, a UESC foi recredenciada a nível federal para a oferta de cursos da modalidade à distância. Uma comissão do INEP visitou a UESC em setembro de 2019
e alcançamos o conceito 4. O maior conceito é 5. Hoje, os cursos da modalidade à distância da UESC são oferecidos dentro do Sistema Universidade Aberta do Brasil, um programa do governo federal que financia os cursos. A oferta dos cursos de especialização da UESC, que inicia hoje, está em 13 polos de apoio presencial no estado da Bahia, desde Botirama até Teixeira de Freitas. Mas o que é a educação à distância e como que ela funciona na nossa instituição? Como o próprio nome sugere, o aluno e o professor, na maior parte do tempo, estão em locais diferentes, e o ensino é assíncrono. A conexão entre os atores deste processo ocorre por meio das tecnologias da informação e comunicação. No caso da UESC, o Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem adotado pela instituição e a ferramenta oficial de comunicação entre docente e discente. Também existe a figura do tutor, pessoa que auxilia o professor nesse processo de ensino e o aluno no processo de aprendizagem. É uma modalidade de ensino flexível, pois não existem aulas diárias. Assim, é requerido uma autonomia do aluno e um interesse e dedicação maior que no ensino presencial. O acesso ao Moodle deve ser constante, bem como outras ferramentas que forem utilizadas durante o decorrer do curso. O Moodle também é uma ferramenta de comunicação com a coordenação do seu curso. A coordenação de curso é responsável pela vida acadêmica do aluno. Assim, qualquer questão, você, aluno, deve ser reportada à coordenação do curso. Além do Moodle, vocês, alunos, também terão acesso ao portal Sagres da UESC, no qual poderão acompanhar as notas de vocês. Posteriormente, vocês vão receber a senha e login do portal. Para finalizar, gostaria de deixar algumas dicas importantes para vocês, alunos que estão iniciando um curso EAD. Primeiro, acesse o Moodle diariamente. Esta plataforma é a sua sala de aula. Procure dedicar pelo menos 2 horas diárias ao curso, evitando o acúmulo de atividades. Sempre que tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu tutor. Respeite os prazos de entrega das atividades e do calendário acadêmico. Não os respeitando, você não obterá êxito nas avaliações e, por conseguinte, não conseguirá concluir o seu curso. Não falte às atividades presenciais planejadas, principalmente as avaliações. Faltando, você pode ser reprovado. Esteja atento ao calendário do curso, data de matrícula, início e final de cada módulo, entrega das atividades, encontros presenciais e online, entre outros. No mais, sejam bem-vindos, bem-vindas à Universidade Estadual de Santa Cruz. Abracemos a educação à distância, consolidando o patrimônio desta modalidade que caminha há 2 décadas de existência, em 2024. Obrigada. Com a palavra, o ilustríssimo vice-reitor, o professor Dr. Maurício Santana Morel. Boa noite. É uma alegria estar aqui participando dessa aula inaugural dos cursos de educação à distância, de especialização, curso de especialização de educação à distância. Cumprimento a coordenadora, a professora Priscila, muito obrigado a Tassiana aí por esse auxílio luxuoso. Professor José Augusto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de participar desse momento importante para a nossa universidade. E Ramon, que está nos auxiliando aí. Vi que tem muita gente participando, assistindo pelo YouTube, as coordenadoras, a professora Priscila já citou, eu vou citar de novo, a professora Lívia, a professora Rosana Lopes, professora Cláudia Celeste, professora Carla Daiane, professora Rosemary Cardoso, e cumprimentar também os coordenadores e coordenadoras dos polos que fazem parte dessa rede importante
do Núcleo de Educação à Distância. Quero parabenizar toda a equipe do Núcleo de Educação à Distância. Temos conversado bastante, professor Alessandro, eu, a professora Priscila, né, professor Rogério, que é o vice-coordenador, e juntamente com a Prograde e com a PROP, né, sobre o Núcleo de Educação à Distância, porque nós sabemos da importância que é a educação à distância para uma parcela grande da nossa população que não podem, né, ou estão impedidos nesse momento de estarem presentes aqui na nossa universidade, mas nem por isso deixam de se capacitar, deixam de participar da formação contínua, importante para a formação pessoal e também para a prestação de serviço à sociedade. Então, é uma alegria recebê-los aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, de forma virtual. Espero depois conhecê-los, né, pessoalmente. A universidade continua de portas abertas para vocês e que esses cursos que estão sendo oferecidos cumpram o papel deles, que é o papel da universidade, né? Transformar a vida das pessoas. Então, pode ter certeza que vocês transformam a vida dos professores, dos coordenadores, dos tutores, e espero que essa oportunidade também transforme a vida de vocês. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o magnífico reitor, o professor Dr. Alessandro Fernandes de Santana, para proceder com a abertura oficial do evento. Muito boa noite a todas as pessoas que nos assistem nesse momento pelo YouTube, e todas as pessoas também que irão assistir, já que a tecnologia permitirá que essa aula fique gravada. Quero cumprimentar o excelentíssimo vice-reitor da nossa universidade, professor Dr. Maurício Moro. Quero cumprimentar e parabenizar a professora Priscila Suzá, em nome da qual eu quero também aqui parabenizar e cumprimentar todos os coordenadores, todas as coordenadoras, coordenadores e coordenadoras de polo, bem como docentes da nossa universidade. Quero cumprimentar ainda o professor José Augusto Luiz, agradecer-lhe também por ter aceitado participar desse momento importante para nós, e como o professor Maurício muito bem disse, agradecer a Tassiana por o auxílio luxuoso que nos presta nessa noite. Mas, de maneira muito especial, eu quero cumprimentar todos os discentes que estão ingressando nos cursos de pós-graduação na modalidade de ensino à distância em nossa universidade. Nossa universidade tem no ensino à distância um histórico que já foi aqui muito bem apresentado pela professora Priscila Suzá. É um histórico que já vem de alguns anos, tendo auxiliado na formação de pessoas, quer seja na graduação e agora na pós-graduação, em todo o estado da Bahia. Eu digo sempre que a nossa universidade, quando surgiu, tinha um caráter regional. Hoje, a nossa área de atuação são os 417 municípios do estado da Bahia. E quando nós fazemos uma aula inaugural, EAD, para apresentarmos os cursos com uma palestra e assim mostrando também o nosso corpo docente técnico, nós estamos dando um recado para os discentes. E o recado é: vocês são muito importantes para a nossa universidade, pois nós temos pessoas que já são graduadas, que estão fazendo agora uma especialização, alguns já têm outras especializações, mas são pessoas que estão ou que irão atuar profissionalmente. E seja onde for que estiverem atuando, levarão o nome ali da Universidade Estadual de Santa Cruz. Uma universidade já referenciada e socialmente referenciada também. Uma universidade que está muito bem ranqueada nacional e internacionalmente. Uma universidade que hoje tem cerca de 9 mil alunos e alunas, e vocês passam a fazer parte desse grupo de discentes da nossa universidade. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem de boas-vindas ao início dos cursos, dizer-lhes que aqueles que ainda não puderam conhecer o campus Professor Soane Nazaré de Andrade,
que oportunamente não deixe de fazê-lo. No próximo ano, nosso campus, belíssimo campus, estará completando 50 anos de existência. Estamos nos preparando para fazer as comemorações, mas eu quero dizer que quem faz ensino à distância na nossa universidade, para nós, não difere em absolutamente nada de quem faz o curso de maneira presencial. Todos nós fazemos parte da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, finalizo mais uma vez dando os parabéns a todos os discentes, todas as discentes, agradecendo, professora Priscila, o seu enorme empenho, não apenas nessa aula inaugural, mas o empenho de fazer acontecer, de fato, a pós-graduação no ensino à distância em nossa universidade, ao passo que cumprimento também a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da nossa universidade, e quero deixar aqui, mais uma vez, o cumprimento a todos os coordenadores, todas as coordenadoras, todos os técnicos e todos os discentes, que tenhamos cursos bastante profícuos e que a universidade, não tenho dúvida, estará muito bem representada por vocês. Professor, eu quero apenas dizer ao senhor que, pelo seu currículo, eu vou dispensar-lhe a boa sorte. Desejo-lhe apenas sucesso nessa aula, que será de grande aprendizado para todos nós. Um abraço fraterno e declaro oficialmente aberta os cursos de pós-graduação na modalidade ensino à distância da Universidade Estadual de Santa Cruz. Muito boa noite. Agradecemos a presença dos componentes desta mesa virtual e os convidamos a se reunir à plateia virtual para assistirem à palestra do professor Dr. José Augusto Ramos da Luz, com o tema As culturas digitais e as tecnologias educacionais na forma continuada. O professor Dr. José Augusto Ramos da Luz possui graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia, em 1994, mestrado em 2000, doutorado em 2009, em História Social pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana, atuando na graduação e na pós-graduação, especialização em História da Bahia e mestrado em História, e na formação continuada de professores. Coordena a Universidade Aberta do Brasil, na UFES. Tem experiência na área de educação, de formação de professores e de História, no ensino presencial e na modalidade distância, com ênfase em História do Brasil e da Bahia, atuando principalmente nos seguintes temas: metodologia e didática do ensino da história, história da educação, formação continuada de professores, educação patrimonial, culturas digitais e tecnologias educacionais, cultura organizacional escolar, sociedade e infância. Com a palavra, o professor Dr. José Augusto Ramos da Luz. Sucesso, professor. Estava desligado, tinha uma desligação, desculpa. Bem, antes de mais nada, agradecer o convite de Priscila para estar essa noite com vocês, é um prazer muito grande, o convite de Rogério também, agradecer as palavras do reitor e do vice-reitor, dizer que é um momento importante, né, para vocês e essa experiência de iniciar uma nova oferta é sempre gratificante, né? Nós vivenciamos isso também nas nossas ofertas na UFES, e é um prazer estar aqui podendo falar um pouco com vocês sobre culturas digitais e tecnologias educacionais voltadas para a formação continuada, né? Ainda que a gente esteja falando para um público
das especializações é uma discussão que se aplica a todas as áreas, né, todos os níveis. Né? Mais do que nunca, o que está em jogo é a gente pensar em novas possibilidades de otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Mesmo no processo de especialização, nas mais diversas temáticas, né, e áreas do conhecimento, o que está em jogo também é pensar em novas formas de promover protagonismo, de promover produção do conhecimento, utilizando também essas tecnologias. Então, a pandemia nos impactou fortemente, em meio a inúmeras mudanças. Uma das mudanças significativas foi uma proximidade cada vez maior com as tecnologias. Não é uma discussão nova, né, o uso das tecnologias. A gente tem uma discussão que já vai fazer quase 20 anos no Brasil e no mundo sobre o uso de tecnologias de interfaces digitais na educação, mas a pandemia nos aproximou forçosamente dessa realidade, né? E da possibilidade de pensar a importância dessas interfaces para promover protagonismo de alunos e alunas, né? Promover colaboração, né? Promover um ensino que se aproxime mais de pessoas que não têm acesso facilmente a ele. Né? Então, esse é o espírito, inclusive, da Universidade Aberta do Brasil, né? Do ensino à distância promovido pelas universidades estaduais, as universidades públicas, estaduais, federais, municipais e institutos, né? Então, a Universidade Aberta foi criada nesse sentido, de interiorizar a educação, principalmente para áreas em que alunos e alunas não têm acesso ao ensino presencial, à graduação e tampouco à especialização e ao mestrado, né? Já há uma oferta também de estrito senso vinculado à Universidade Aberta do Brasil. Então, essa discussão é extremamente importante. Eu gostaria que Ramon colocasse aí os slides, por favor, Ramon, na tela. Legal. Bem, eu vou falar, claro que é uma fala curta, né? Eu não vou abordar uma série de questões que estão postas aqui, eu vou fragmentar um pouco, mas dentro dessa discussão sobre culturas digitais, a primeira coisa é pensar o sentido dessas culturas, né? Elas são tão importantes que elas estão presentes, inclusive, elas já estavam sendo, de alguma forma, preconizadas lá nos parâmetros, mas parâmetros curriculares nacionais de 1997, na educação básica, mas na Base Nacional Curricular Comum, as culturas digitais ganharam um certo destaque, né? Ainda que tenhamos uma série de críticas à base, né, e a forma como ela foi publicada e elaborada, um fato é importante. Ela traz como uma discussão significativa no sistema educacional a necessidade de pensar as culturas digitais. Então, ela atravessa a Base Nacional Curricular Comum, é atravessada pela discussão sobre culturas digitais, né, em todas as áreas do conhecimento. Claro que a gente está falando aqui de lato sensu, né, de especialização, mas é importante demarcar isso, né? Cada vez mais as culturas digitais elas têm um protagonismo. E a importância de pensar nas diversas áreas do conhecimento, a necessidade de que o aluno e a aluna, desde cedo, ele consiga usar as tecnologias para produzir conhecimento, para ter autoria, para promover colaboração, né? Protagonismo. Então, quando a gente pensa em tecnologias digitais, né, essa maneira de pensar o conhecimento a partir do uso dessas interfaces traz essa discussão que é fundamental. A gente não aprende sozinho, a gente aprende mais e melhor com colaboração. Então, a gente veio de uma longa tradição de história, da nossa história da educação, não só no Brasil, né, mas no mundo, mas uma longa tradição de um ensino, principalmente no Brasil, que não foi colaborativo, né? A gente não aprendeu a trabalhar colaborativamente. Isso a gente percebe fortemente ao longo da educação básica e percebe fortemente também no ensino superior, né? A gente tem seminários que não são seminários, a ideia de trabalhar em grupo, que não é feita com o trabalho em grupo, mas são fragmentos de textos e temas e apresentações, a gente tem dificuldade de operacionalizar esse trabalho em equipe, né? A gente tem dificuldade em lidar com o dissenso
e extrair um consenso desse dissenso, né? Então, as tecnologias digitais, mais do que nunca, elas trazem isso, a necessidade de pensar um conhecimento que parta da colaboração, né? Da troca de experiências. Então, quando vocês estão fazendo cursos à distância, né, nas mais diversas áreas, graduações ou especializações, o que está em jogo também é isso. O ambiente virtual, ele não é só um ambiente para você ir lá e buscar coisas, baixar textos, áudio ou vídeo. Ele é um ambiente também para promover interação, né, debate, né, para que a gente aprenda mais do que nunca a colaborar. Quem sabe mais ensinar quem sabe menos, né? Então, essa troca nem sempre é feita, né? Nem no ensino presencial e nem no ensino à distância. Então, a gente precisa usar as tecnologias nesse sentido. É por isso que todas elas acabam sendo tecnologias que a gente costuma dizer de hipermídia. Elas congregam nelas. Priscila falou do Moodle, né, do uso do Moodle, que é um ambiente virtual, talvez um dos ambientes virtuais mais utilizados no mundo e no Brasil. O Moodle é exatamente isso, é um ambiente de hipermídia, não é só para você ir lá e buscar coisas, mas é para você perceber que você pode aprender qualquer temática, realizar qualquer discussão a partir de diversas linguagens, do áudio, do vídeo, do texto, e usar tudo isso para promover debate, discussões, colaborações, troca de experiência. Então, não há sentido em usar as tecnologias sem essa perspectiva, né? Então, quando a gente está falando em culturas digitais, a gente fala em alguns elementos, claro que isso é um recorte, é um olhar meu em relação a isso. Quando a gente digitais, a gente está falando numa educação que cada vez mais pensa nesses espaços, né? São novas ecologias de aprendizagem. A gente não aprende só na sala de aula, né? A gente não aprende só com um texto, com um livro ou com uma aula expositiva. A gente pode aprender em diversos lugares através de diversas linguagens, né? Esse é o grande dilema que nós vivemos hoje, né? Cada vez mais as pessoas são impactadas por informações que elas não conseguem perceber se aquela informação é um conhecimento validado ou não. Então, essa dificuldade de perceber até que ponto aquela informação que se consome é verdadeira ou não, ela é válida ou não, é fundamental para que a gente, cada vez mais, utilize essas tecnologias. É por isso que a gente vivencia no mundo inteiro e no Brasil a proliferação das fake news, né? As pessoas acabam replicando coisas que não são verdadeiras ou consumindo discursos que se reapropriam da realidade ou do passado, ou negam o passado, né? A gente é impactado por um negacionismo muito grande, e muitas vezes as pessoas não têm parâmetros para saber o que é verdadeiro ou não. Então, cada vez mais precisamos promover cidadania digital, né? Promover acesso irrestrito, principalmente nas universidades públicas e nas escolas públicas da educação básica, né? Essa cidadania digital, ela é fundamental. A gente não pode ter medo da tecnologia, mas a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso a ela e percebam que, através dela, elas podem criar comunidades de aprendizagem, elas podem se aproximar de pessoas que estão distantes e pensando de forma semelhante, né? E, ao mesmo tempo, elas conseguem criar grandes comunidades que podem promover ativismo social, cultural, político, de diversas formas. Então, quando a gente pensa nesses novos sistemas de aprendizagem, que eu coloquei aqui, muitos autores e autoras discutem como ecossistemas de aprendizagem, a gente está falando de um outro elemento fundamental, que é pensar nas metodologias ativas, né? A gente tem que romper, e as tecnologias tentam fazer isso cada vez mais, né? Romper com uma ideia de verticalidade pedagógica, na qual o professor, a professora está em cima e o aluno está embaixo, e o professor, a professora está só despejando conteúdo e conhecimento e o aluno se apropriando, né? Bem, essa discussão, essa crítica a esse modelo não é nova, Paulo Freire já fazia isso na década de 50, né? Chamando a atenção para o excesso de verbalismo na educação brasileira, né? A gente tem muito verbalismo e pouca possibilidade dialógica na aula, e cada vez mais a gente sente isso usando tecnologia. As tecnologias, elas tentam promover uma horizontalidade pedagógica também, na qual os alunos possam também ter voz, autoria, promover debate, trocar experiências. Claro que isso também pode acontecer no presencial. Isso pode ser feito tanto mediado por tecnologias
interfaces digitais ou não. Mas é esse o sentido dessa mudança de uma educação que cada vez mais quer promover, colocar o aluno e a aluna como o centro do processo de ensino e aprendizagem, né? Volto a dizer, isso também não é educação nova e não nasce com as tecnologias digitais, né? A gente está dizendo isso desde o final do século XIX, com a escola ativa, né? A ideia de que o aluno e a aluna ele tem que ter autonomia didática, né? Que ele é o centro do processo educativo. Então, essa tentativa de promover uma educação diferente, de uma educação transformadora, ela vem se delineando há décadas, né? Só que ela ganha um colorido diferente com o boom das tecnologias educacionais e das interfaces digitais, né? Que cada vez mais trazem uma necessidade de pensar numa educação que seja bem híbrida, né? Bem, claro, eu não vou trazer uma série de slides aqui que não daria tempo, eu só vou mapear alguns, mas tem um livro do Yuval Harari, que eu gosto de sempre trazer, porque ele é um historiador, né, que ele toca num ponto que é fundamental. Nesse livro, 21 lições para o século XXI, ele é autor de outros livros, o Homo Sapiens, Homo Deus, são livros que se tornaram best-sellers, mas esse livro em especial, ele traz uma discussão, e eu trago um excerto desse livro, né, quando ele está falando desse mundo impactado pelas tecnologias digitais, né, esse mundo impactado por essas transformações. Né. Uma das coisas que ele diz é o seguinte: no mundo assim, a última coisa, nesse mundo que a gente está vivenciando, né, impactado por essas tecnologias, num outro tempo, numa outra linguagem, cada vez mais rápida, né, e trazendo uma série de transformações. Ele diz, nesse mundo, né, a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é informação. Ele já tem informação demais, né? Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo, né? Então, eu só voltar aqui para ver se se todo mundo está me... Agora que eu me toquei, se está todo mundo me ouvindo bem, né? No chat, alguém puder botar... Eu esqueci de perguntar isso no início, mas eu imagino que não recebi nenhuma mensagem, eu imagino que sim. Tudo ok. Alguém colocou lá, ótimo. Então, ele vai dizendo isso, né? Em vez disso, as pessoas precisam dessa capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e, acima de tudo, combinar muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Ele continua dizendo o seguinte: muitos especialistas em pedagogia alegam que as escolas deveriam passar a ensinar os 4 Cs: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. No sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos na vida. O mais importante de tudo, continua Harari a dizer, será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, e, acima de tudo, vai precisar inventar a você mesmo várias e várias vezes. Então, é interessante que o Harari ele vai trazer uma discussão que é essa necessidade da formação continuada, né? É o que vocês estão fazendo. Muitas vezes a gente construi uma ideia de que a gente se formou em algum momento, né? De que a gente completou uma formação em algum momento. E essa visão equivocada, né, de que a gente se formou em algum momento, ela precisa ser redimensionada, né? Porque a gente não se forma nunca, né? Então, a gente está o tempo inteiro numa constante aprendizagem, né? Seja na formação lato sensu ou estrito sensu, mas essa capacidade de buscar o novo, né? Essa capacidade de redimensionar o que existe, ela é fundamental para pensar a educação em qualquer nível. Então, é importante a gente não esquecer disso, né? Não esquecer dessa perspectiva. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho dificuldade de fazer o curso EAD porque eu não lido bem com a tecnologia, eu não gosto da tecnologia, eu não sei usar, não é de meu tempo, né?
Então, essa é uma fala que é muito expressiva, né? E que foi muito recorrente na pandemia. As pessoas dizem assim, não, isso não é do meu tempo. E esse não é do meu tempo, às vezes é dito por pessoas em diversos níveis, até mesmo por professores e professoras na educação básica, no ensino superior e etc. Então, acreditar que alguma coisa não é do seu tempo é acreditar que você não está vivendo a sua época, né? Então, a gente precisa entender que a tecnologia ela é um componente a mais, né? É um componente dentro de uma série de elementos que podem nos ajudar a ensinar mais e melhor, né? Então, claro que em algum momento o que está em jogo não é discutir. A gente nem fala mais em novas tecnologias, né? Porque elas deixaram de ser novas, né? A gente está falando o tempo inteiro em educação, né? E é importante a gente entender que esses espaços eles são inúmeros, né? Quando a gente está falando em... Desculpa, tá uma zoada aí, mas é inevitável, eu não posso... É fora daqui, longe. Né? Quando a gente está falando em educação, né, em ecossistema de aprendizagem, né, a gente está falando de uma coisa que é importante, que é a capacidade da gente desenvolver nosso próprio caminho. Quando a gente está falando em educação à distância, não é fácil fazer um curso de educação à distância. Né? Muitas vezes as pessoas têm uma ideia ingênua de que não, vai ser mais fácil estudar na educação à distância. E a gente tem um alto índice de evasão na educação à distância, que chega às vezes até 30% no país inteiro. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem dar conta das demandas da educação à distância. É preciso ter organização, disciplina, existe tempo para fazer atividade, né? Existe tempo para vivenciar o assíncrono, né? O ambiente. Então, é importante a gente entender isso, né? Entender que não é fácil, né? E quando a gente fala em educação à distância, a gente está falando de uma coisa que é a capacidade da pessoa desenvolver o seu próprio caminho. É o que a gente chama de eutagogia, com H, né? Da pedagogia para a criança, andragogia para o adulto, e eutagogia é a capacidade do indivíduo construir o seu próprio caminho de aprendizagem. Né? Então, quando a gente está falando nessas possibilidades de aprendizagem, a gente está falando também na possibilidade de aprender em inúmeros lugares. Né? Claro que também isso não é novo para quem trabalha com ensino. Né? Há muito tempo a gente diz que você pode aprender através do filme, da música, da literatura, utilizando jornais, documentários, etc. São as diversas linguagens. As interfaces digitais são uma das possibilidades, né? Mas o grande problema é quando a gente não permite que as pessoas tenham acesso a todas essas possibilidades, né? E nem sempre, na educação básica, principalmente nas escolas públicas, alunos e alunas têm acesso a essas várias linguagens na construção do conhecimento. Por isso que a gente discute muito hoje a questão da construção da cidadania digital, né? Mas pensar esses espaços, né? Pensar a possibilidade de criar comunidades de aprendizagem, né? Pensar a possibilidade de construir o seu próprio caminho, seja participando de cursos de graduação, de especialização, cursos de extensão, que são 100% à distância, que são os MOOCs, né? Participar de comunidades de aprendizagem, participar de espaços de debate, de problematização da realidade, enfim, é extremamente importante quando a gente pensa no uso dessas tecnologias, né? Claro que, quando a gente está falando em tudo isso, a gente fala de uma coisa que vem sendo discutida por muitos autores e autoras ao longo de décadas, que é promover a aprendizagem significativa, né? Quando a gente está falando em cultura digital, quando a gente está falando em interfaces digitais, né? Quando a gente está falando em ensino à distância, a meta é essa, né? A gente poder promover um tipo de ensino de qualidade e que aproxime os alunos e as alunas de uma aprendizagem que seja significativa. Né? Essa é uma meta também no ensino presencial e uma meta também no ensino à distância. Né? Porque por mais que a gente tente diferenciar, né, a gente tem problemas semelhantes em um e outro. Claro que não dá para você transportar do ensino presencial uma metodologia para o ensino à distância. Né? O ensino à distância tem
tem um tempo diferente, as culturas digitais têm um tempo diferente, né? O tempo do assíncrono é um tempo específico. Você não tem um início, meio e fim para começar, né? Para construir. Você tem um Moodle aberto para você, você não tem um tempo ali. Ninguém vai dizer para você, ó, você tem que acessar isso na sexta-feira à tarde. O Moodle está disponível ali, você pode começar por qualquer lugar, né? Então, a diferença é essa, o tempo é outro, né? O tempo para se apropriar e para produzir o conhecimento é diferente, né? O tempo para se expor na tela, né, no síncrono, também é diferente, né? A estratégia metodológica e avaliativa também é diferente, né? Então, a gente precisa pensar também nessas especificidades. Mas tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, essa aprendizagem significativa ela tem que estar presente. Porque quando a gente fala em metodologia ativa, e que o aluno ele vai ser protagonista e autor no momento em que ele está usando as interfaces digitais, a gente tem que levar em consideração isso, né? Entender o que é que o outro precisa. A mesma pergunta que a gente faria e faz quando a gente está no presencial, né? Quais são os conhecimentos prévios que os alunos trazem, né? No momento de se começar a discutir um tema, a gente precisa fazer também no ensino à distância e usando tecnologias digitais. Inclusive, a gente tem uma série de interfaces, não vai dar para mostrar para vocês aqui, mas a gente tem uma série de interfaces que podem ser utilizadas exatamente para levantar esses conhecimentos prévios, para promover essa aprendizagem significativa e que são cada vez mais utilizadas, né? Então, no momento que a gente está falando nessas interfaces, a gente tem que falar nisso, né? E nessa aprendizagem que é ativa, né? Essa é a diferença, né? Cada vez mais a gente vem percebendo que essa colaboração, essa troca de experiências, ela é fundamental. Claro, enfatizar as interfaces digitais, as culturas digitais, não significa dizer que o professor ou a professora vai ser secundarizado. Não. Né? A presença do professor e da professora sempre será fundamental em qualquer nível de ensino. Mas, no momento em que a gente tem a possibilidade de experimentar o ensino híbrido, né? Que a gente tem a possibilidade de experimentar interfaces que aprofundam o conhecimento, debatem questões que não dariam tempo para se debater, por exemplo, no ensino presencial, né? Que faz com que os alunos troquem de experiência e colaborem num espaço para além da sala de aula, e isso fortalece cada vez mais o ensino e a aprendizagem, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Claro que é preciso levar em consideração que no momento que a gente pensa nesses ecossistemas e na criação dessas redes, né, a gente precisa entender que é preciso promover letramento digital, né? É preciso preparar as pessoas para conhecerem esses ambientes, né? Então, cada vez mais é fundamental a necessidade desse letramento para que as pessoas possam vivenciar e usufruir dessas várias possibilidades de produção de conhecimento e de troca do conhecimento. Então, o letramento digital ele é fundamental hoje, né? Aproximar as pessoas, alunos e alunas, dessa experiência de saber como utilizar a tecnologia, saber como produzir conhecimento, né? Saber como o áudio e o vídeo também como uma possibilidade de aproximar pessoas, né? De dar conta de problematizações e de determinadas realidades. Então, o letramento, a possibilidade de experienciar essas ecologias de aprendizagem está diretamente associada a essa necessidade de promoção desse letramento digital, né? Bem, claro que quando a gente está falando de letramento digital, muitas pessoas dizem, bem, mas o grande problema é que muita gente não tem acesso a essa tecnologia, né? Essa tecnologia ela não está disponível. A gente tem muita gente que está fora dessa tecnologia. E muitas vezes o discurso acaba sendo colocado como uma barreira para a utilização.
e quando, na verdade, a gente deveria lutar para que esse acesso se tornasse cada vez mais recorrente por todo mundo. Bem, já há um movimento, movimentos sociais e a sociedade civil vem se mobilizando também para pressionar governos para que coloquem nos seus orçamentos o investimento nessas tecnologias, né, desde a da educação básica, passando pela educação superior, mas é fundamental que a gente entenda que as culturas digitais e as tecnologias educacionais, elas são aliadas, né? Elas não devem se contrapor. Não há uma antinomia, uma oposição entre ensino presencial e a distância. Daqui a algumas décadas, talvez a gente nem tenha mais essa distinção do que é presencial e do que é a distância, né? As tecnologias vão estar tão incorporadas na maneira de produzir conhecimento, de aprender e de ensinar, que essa distinção ela não vai se sustentar mais. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Claro que em meio a essas... Desculpa, deixa eu botar aqui. Claro que em meio a essas várias possibilidades, né, a gente tem situações que trazem vantagens e desvantagens, né? Cada vez mais a gente tem o uso dessas tecnologias não para a produção do conhecimento e aprendizagem, né? Cada vez mais a gente tem matérias e debates em torno dos malefícios do excesso de uso da tecnologia por parte de crianças, jovens, adolescentes, que não conseguem se desvencilhar disso, né? E o debate se a escola deve proibir o uso do celular na sala de aula ou se deve permitir, quando, na verdade, a gente precisa começar a ensinar desde cedo a meninos e meninas a utilizarem essa tecnologia também para aprender coisas, né? Infelizmente, ela ainda hoje é só utilizada para o entretenimento, mas a gente precisa incorporar o uso da tecnologia no cotidiano da sala de aula para que ela se torne uma aliada, né? E claro que isso demanda tempo, demanda a criação de projetos, né? Demanda sair de uma zona de conforto também, porque muitas vezes o professor e a professora ele não domina também a tecnologia, e é uma aprendizagem contínua, né? E muitas vezes o aluno ele está mais familiarizado com o uso de algumas interfaces do que o professor, mas isso não é um impedimento, né? Então, no momento que a gente pensa a tecnologia como uma interface, não como uma ferramenta, né? Por isso que a gente costuma dizer hoje interface digital, não ferramenta digital, né? A tecnologia, ela te abre possibilidades, ela te conecta com uma série de áreas, né? Então, ela é uma interface porque, ao mesmo tempo que você aprende, você produz conhecimento, né? A forma também é uma maneira, é um produto, é um conhecimento, né? Então, você não está só usando tecnologia para fazer algo, mas a própria tecnologia, a interface no uso da cultura digital, das culturas digitais, ela muda a sua maneira de pensar a realidade e o próprio conhecimento, né? Então, cada vez mais o nosso cérebro vai se modificando diante do uso dessas tecnologias. Cada vez mais a gente tem dificuldade de se concentrar e focar numa leitura mais profunda, né? Cada vez mais psicólogos criticam o risco das multitarefas, né? De que a gente vem fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E isso faz com que a gente não se concentre em nada com profundidade, né? Bem, as tecnologias educacionais, as interfaces digitais, elas trazem risco como qualquer coisa traz, né? Então, qualquer coisa que é utilizada em demasia, ela pode gerar problemas, né? Então, mas no momento em que a educação se apropria desse uso nos mais diversos setores, isso se torna cada vez mais orgânico no sistema educacional, né? Então, por que isso é importante ainda de ser discutido? Porque a gente ainda usa a tecnologia como uma ferramenta, né? Então, muitos alunos e alunas e até professores usam o Moodle só para ir lá e buscar coisas, né? Pegar coisas, né? Baixar coisas. Às vezes você usa hoje a gente já tem discussão sobre o uso do WhatsApp na educação, né?
Os AVAs já tem uma longa discussão sobre o uso dos AVAs, ambientes virtuais de aprendizagem na educação. Mas a gente não pode usar a tecnologia só como um repositório para deixar coisas. Então, você está começando o curso lá na especialização e vai utilizar o Moodle, entender que o Moodle, se ele for utilizado só para baixar coisa, você está subutilizando ele. A tecnologia ela precisa ser um espaço para colaborar. A ideia de colaborar ela é fundamental hoje no uso das interfaces digitais. Então, não é só usar a tecnologia para enviar texto, áudio ou vídeo, ou baixar coisas, mas é a tecnologia como possibilidade de pensar na lógica de um conhecimento diferente. Então, cada vez mais, a gente precisa usar a tecnologia como possibilidade de produzir conhecimento, né? Porque, às vezes, esse produto chega mais rapidamente às pessoas. A gente ainda tem especializações, mestrados, doutorados que enfatizam em demasia o escrito, né? A monografia, a dissertação e a tese, mas a gente precisa começar a experimentar também outros produtos, que podem ser tão profundos quanto, mas que produtos que podem chegar mais diretamente às pessoas, como acontece às vezes nos mestrados profissionais, né? Que tem como produto um documentário, uma cartilha digital, uma série de outros elementos para além da dissertação, né? Que às vezes chegam muito mais rapidamente e conseguem atingir um público muito maior do que o texto escrito. Não que o texto escrito não seja importante, claro que ele é, mas a gente precisa também usar essas outras possibilidades para se aproximar das pessoas, né? Então, no momento em que a gente possibilita isso, né, esse uso, no momento em que a gente começa a ensinar também de forma híbrida, no sentido de criar espaços de aprofundamento, de debate para além do presencial, né, a gente pode, claro, que cada vez mais aproximar as pessoas de uma nova forma de promover ativismo, de se inserir na sociedade, de ressignificar a construção de cidadania nesse mundo e, ao mesmo tempo, lutar por uma série de questões que são fundamentais em nossa sociedade, de uma forma diferente, mas de uma forma também válida e significativa. Então, pensar as culturas digitais e as tecnologias educacionais passa por tudo isso, né? Bem, a minha fala foi um pouco para pensar. Ramon, você pode até tirar o slide, eu não vou. Foi um pouco para a gente pensar isso, né? O quanto, às vezes, a gente não percebe, a gente está fazendo um curso, né? A gente está fazendo uma especialização, um mestrado à distância, enfim, e às vezes a gente não percebe o que significa o uso dessa tecnologia, né? A gente não percebe o quanto ela pode ajudar as pessoas, o quanto ela pode aproximar as pessoas. Hoje, a gente tem alunos e alunas que nunca foram para um museu, né? E, às vezes, você tem a possibilidade de levar o museu virtual para a sala, né? Abrir botar um notebook, pegar uma conexão, botar numa TV e passear com o menino e com a menina por um museu virtual, né? Talvez ele nunca tenha tido essa oportunidade. A gente tem N possibilidades de trabalhar nas mais diversas áreas do conhecimento, com jogos, com uma série de softwares, espaços importantes, fontes digitais nas mais diversas áreas, na minha, que é a história e a história da educação, a possibilidade de mostrar o passado, de mostrar uma série de questões que são cada vez mais significativas, né? Então, quando a gente alia o que quer que seja que a gente pesquise e estude ao uso da tecnologia, o nosso discurso, a nossa reflexão, a nossa crítica, ela se torna mais poderosa. E a gente ensina outros a também usarem essas interfaces para aprender coisas, para produzir coisas e pensar o mundo e a sua intervenção no mundo de uma forma diferente e também significativa, né? A gente consegue chegar a mais lugares e de uma forma mais significativa quando a gente aprende a usar essas tecnologias. Então, no momento que vocês estiverem nos cursos, né, das mais diversas disciplinas, das especializações, é importante sempre refletir sobre isso. O que é que eu poderia fazer com isso, né? O que é que eu poderia fazer com
a produção de uma videoaula, né? Ao invés de eu produzir um artigo, que é importante, mas por que não produzir uma videoaula? Por que não produzir uma cartilha digital? Por que não produzir um jogo, né? Para quem trabalha com educação e tecnologia, né? Por que não produzir uma outra linguagem que mostrasse para as pessoas que é possível pensar o conhecimento e o produto de uma forma diferente, né? Então, produzir tudo isso é extremamente difícil, né? Que requer leitura, teóricos, metodológicos, um roteiro, é preciso aprofundar leituras, mas o produto pode aproximar as pessoas de uma forma mais significativa. Então, pensar o ensino à distância, né? Pensar essa inserção de vocês nas mais diversas áreas do conhecimento, é também pensar na possibilidade de promover protagonismo, autoria e intervenção nos mais diversos campos e áreas de conhecimento que vocês atuam, né? Usando essas tecnologias. Bem, foi uma conversa rápida, e foi essa proposta com Priscila, né, para que a gente pudesse pensar nessas questões e entender que o que alguns autores chamam de dupla conceitualização, né? No momento que a gente está aprendendo coisa através de uma forma, né, seja ela qual for, de uma interface digital, a gente também está... Essa própria interface, ela é conhecimento, né? Essa própria maneira de fazer e aprender, ela já é conhecimento que precisa ser replicado, ressignificado, discutido, criticado, enfim. Bem, isso eu agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre essas questões e espero que a gente tenha a oportunidade em outros momentos aprofundar sobre outros aspectos, né? Eu agradeço, então, o momento. Não sei se Priscila está aí. Aqui, chegou. Tassiana está sem áudio aí. Pronto, melhorou? Aí. Queria lhe agradecer grandemente em nome de toda a instituição, em meu nome. Foi muito bonita essa palestra, foi excelente os aprendizados e realmente essa troca de experiências. Parabéns. Obrigado. E antes de encerrar, gostaria de informar que ocorrerão ainda os encontros para os alunos dos cursos de Educação e Tecnologia no dia 13 de novembro, às 19 horas. Um e-mail será enviado pelas coordenações para cada um dos seus alunos. O mesmo ocorrerá para os alunos de Educação Infantil. O encontro será no dia 13 de novembro, às 19 horas. Para os alunos de de Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, o encontro será também no dia 13 de novembro, às 19 horas. Também enviarão um e-mail, a coordenação está se organizando para enviar um e-mail, então, se por acaso algum dos alunos de qualquer um dos cursos esteja com dificuldade, não esteja recebendo nossos e-mails, entre em contato conosco. Para os alunos de Gestão em Saúde, o encontro ocorrerá no dia 13 de novembro, às 19 horas. E aos alunos de Gestão em Saúde Mental, o encontro ocorrerá mais cedo. Será no dia 4 de novembro, às 9 horas da manhã. Lembrem-se sempre, tudo será enviado por e-mail. Agradecemos a presença de todos que aqui estiveram e que contribuíram para o sucesso desse encontro. O evento está encerrado. Agradeço a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Luciana. Tudo de bom. Gratidão.